Olá, amigos do site Notícias Agrícolas, eu sou o Frederico Olive, iniciando mais um podcast NA e hoje nós vamos tratar de assuntos jurídicos relacionados ao agronegócio. E o meu convidado aqui para essa conversa de podcast é com o Dr. Juliano Quélio. Boa tarde, Juliano, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Boa tarde, Frederico. Boa tarde a todos os que nos escutam. É uma honra, uma satisfação estar aqui, sobretudo para poder esclarecer um pouco do papel do advogado do agro no mundo de hoje, que a retaguarda jurídica se torna tão necessária quanto tecnologias de ponta, acesso a crédito e tudo mais. E o Juliano Quélio hoje é um influenciador nas mídias sociais, ele tem um quadro Advogado do Agro Responde, inclusive trazendo aí o seu conhecimento a respeito dessas necessidades jurídicas do agronegócio dentro do Tempo e Dinheiro, também transmitido aqui pelo site Notícias Agrícolas. E a gente vai conversar também sobre isso. Como é que começou sua vida na carreira de advogado, Juliano? Como é que você chegou agora a atender o agronegócio? Quando é que você viu na sua carreira a oportunidade de trabalhar nesse segmento tão importante da nossa economia? Fred, na verdade, eu sou bisneto de produtor rural, neto de produtor rural, filho de produtor rural. Ainda não sou produtor rural, mas tudo indica que vou chegar lá. E o meu avô era advogado, o meu pai veterinário. E eu, quando adolescente e criança, vivia na fazenda com eles. Tive a influência do meu avô para me tornar advogado e o meu pai, eu era enfermeiro de veterinário, instrumentista, ficava segurando lá o material enquanto ele castrava cavalo, dava toque em vaca, enfim. E eu andava para ele para cima e para baixo. Cursei Direito em Dourados, no Mato Grosso do Sul, na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, no meio do campo. O campus universitário realmente fica no campus, vamos dizer assim. Fica na zona rural, que é uma região muito forte, agrícola, no estado e no país. Mas a minha história com o agro e o direito foi mais ou menos do Jonas e da baleia. Eu andei fugindo um pouco do agro, comecei a minha carreira como advogado criminalista. E quer dizer, o seu pai ele não te indicou para que você fosse veterinário, você foi buscando no direito ali uma carreira independente daquilo que a sua família realizava. Na época, todo dia, quando a gente almoçava, ele perguntava, e aí, já escolheu o que você vai fazer da sua vida? Aí um dia eu falei assim, eu acho que eu vou fazer direito. Ele falou, ótimo, já voltou com todas as inscrições do vestibular preenchidas, né? E aí eu fiz o direito, comecei a advogar na área criminal, trabalhei no escritório de um grande advogado em São Paulo, o Dr. Thales Castelo Branco, por 2 anos, até que chegou mas assim, sempre atendendo o produtor rural, porque o advogado, ele vive naquele círculo social. Então, mesmo enquanto criminalista, tinha uma demanda de um crime ambiental do produtor rural, às vezes homicídio, enfim, assistente de acusação ou na própria defesa, e questões cíveis, vamos dizer, questão de problema de invasão de propriedade por índio, separação do marido e da mulher que tem que dividir uma fazenda, e sempre caminhei com isso, até que chegou um dia que eu falei, mas peraí, tem mais demanda do agro do que de criminalista. Calma aí, será que eu sou criminalista mesmo? Daí o escritório já atendia o produtor rural em N circunstâncias, que a gente vai tratar aqui algumas delas, e eu falei, não, eu vou cair de cabeça, e me encontrei, sou feliz, graças a Deus, e é isso. Tem que proteger o produtor rural. E a gente sabe, né, que as questões fundiárias, questões do agronegócio tem realmente uma grande demanda e muitas dúvidas dos agricultores, até como buscar aí os seus direitos, né, em relação àquilo que está sendo imposto a eles, né? Muitas vezes eles acabam atendendo aquela demanda sem mesmo nem buscar o seu recurso, o seu direito, né? Você percebe isso também? O agricultor ele está muito ainda, dizer assim, tímido em relação à área jurídica, né? Ele está tímido e assim é triste ver o produtor rural, o agricultor, o pecuarista, de grande produtor rural, a agricultura familiar ali, tomando cacetada porque não conhece os direitos. Isso é o que deixa mais triste. E essa questão fundiária, por exemplo, o meu avô, que eu disse que era advogado, ele basicamente regularizava isso lá na década de 70.
E essa é uma realidade ainda hoje. Questões de títulos sobrepostos, né? A matrícula, depois que fez o georreferenciamento, às vezes tem área sobreposta uma na outra. Acho que no Mato Grosso isso aí é muito latente, acontece demais isso. Questões de que fica no inventário, por exemplo, o espólio, aí fica em condomínio, aí você tem que resolver aquilo, áreas invadidas. Aqui a gente ficaria horas conversando todas as possibilidades que existem, mas sem dúvida. É preciso que se regularize a questão fundiária da propriedade, porque ela é o chão da fábrica do agronegócio. Então esse é um assunto, um tema muito sensível hoje para a agricultura, para o agronegócio em si, né, que é a segurança da propriedade rural, né? Nós sabemos que questões de demarcação, o marco temporal, por exemplo, que até hoje ainda não foi regularizado, né? Como é que vai ficar essa situação, né? Reservas indígenas, invasões de terra, saber aquilo que é produtivo, o que não é produtivo, acho que tem diversas questões. Como é que você vê essa questão que é muito sensível nesse primeiro tema? Nós vamos falar de outros. Como é que hoje o sistema jurídico brasileiro está preparado para atender essa situação tão sensível para o agronegócio brasileiro? O Código de Processo Civil, vamos dizer assim, a legislação, ela traz várias ferramentas para o advogado, para o juiz, para o judiciário, para poder atender essas demandas de reintegração de posse, interdito proibitório. São uns nomes meio complicados, mas na verdade é o seguinte, juiz, o cara está querendo invadir, não deixa ele entrar não. Ou quando ele já invadiu, o juiz, tem que mandar tirar. Falando na linguagem simples que a gente entende, é isso que acontece. Então a lei já prevê essas ferramentas. Então não vejo necessidade de criar outras ferramentas. O que tem aí já está à disposição. A gente cai, porém, na questão da morosidade da justiça, porque o país é muito grande, o Brasil tem uma cultura de levar as ações no litígio, e isso acaba abarrotando o judiciário. Não que o produtor lá, o proprietário invadido, não vai entrar na justiça, mas na justiça não tem só esse tipo de causa. Então isso acaba atrasando e aí gera essa insegurança, essa dúvida. Temos decisões recentes que foram lançadas agora na época da pandemia, por exemplo. O ministro Luiz Roberto Barroso, durante a pandemia, suspendeu todas as reintegrações de posse, urbanas e rurais. Isso gerou uma preocupação muito grande no setor. No final do ano passado, entretanto, ele proferiu uma nova decisão que foi referendada lá pelo Supremo, certo? Bem ou mal, aquela decisão que está muito comentada no setor do agro, mas eu vejo aquela decisão com bons olhos. Vejo com bons olhos. Dá para tirar uma limonada daquele limão. Por quê? Primeiro que ele retomou as reintegrações de posse que estavam suspensas. Então ficou melhor do que estava antes. E segundo, ele cria comissões para chegar lá e efetivar isso. Ele escreve na decisão. Imediata retomada das reintegrações de posse, auxiliar os juízes, isso está escrito lá, palavras dele, auxiliar os juízes na efetividade, ou seja, para fazer acontecer a decisão. Porque o grande problema que o produtor rural, é só conversar, todo mundo sabe, ganha na justiça, mas não leva. Porque quando vai o oficial de justiça com o mandado de intimação lá, olha, o seu invasor, o senhor vai ter que ir embora. Às vezes o invasor vai lá, solta o cachorro atrás do oficial de justiça. Uma situação dramática. Nessa decisão, que ele pegou emprestado um modelo adotado pelo Tribunal de Justiça do Paraná, eles criam uma comissão para ir lá no lugar negociar com aquelas pessoas. Olha, vocês vão ter que sair. Vocês querem sair em 10 dias, 15 dias? O Estado oferece um lugar onde aquelas pessoas vão ser colocadas, arruma caminhão de mudança para tirar elas de lá e já faz um mapeamento da situação. Quantas pessoas tem aqui, já consegue com previsão, com a polícia, combinar lá o efetivo necessário, porque a polícia também... Né, não tem policiais, não tem para tudo, né? O Brasil é muito grande, então você consegue fazer uma escala, vamos cumprir numa ordem cronológica aqui. Essa é a intenção. Vamos aguardar para ver se é isso mesmo que vai acontecer na prática. Na semana passada, o MST, em reunião lá numa entidade, né, reuniu os seus principais dirigentes para praticamente avisar o agronegócio ou
né, colocar em prática aquilo que eles que pretendem fazer, que é a reforma agrária na marra, invadindo terras. Me parece que está mais ou menos nesse nível. Essa resposta que você está nos dando, trazendo essa segurança jurídica, isso pode ser repassado nesse momento para os agricultores, no sentido de que eles podem, vamos dizer assim, ameaçar, mas o que nós temos hoje para a segurança do produtor é a nossa arma contra essa situação? Instrumentos jurídicos existem, certo? E eles estão aí. Vamos imaginar que a situação ficaria antes da pandemia. Então já existia invasão de terra naquela época, tinha mandado de reintegração de posse, ações na justiça, voltou ao cenário anterior. Mas ainda há o direito de propriedade no Brasil, tá? A decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, eu também tenho críticas em relação a ela. Eu não concordo com tudo que o Supremo faz, com tudo que o Luiz Roberto Barroso faz. Mas a gente tem que ser justo, que essa decisão, querendo ou não, retomou as reintegrações de posse. Ficou melhor do que estava. Né? Mas assim, tem segurança jurídica, instrumentos para o produtor rural, tem. O MST, a causa deles é essa, eles querem fazer, como você bem disse, reforma agrária na marra, mas assim, ela não acontece porque ele quer. Quando ele invade, vai ter um processo para ver se aquela terra é improdutiva, com requisitos constitucionais e legais, entende? Mas para quem está sofrendo a invasão, é uma dor, e aqui, né? Não é bom, mas existem mecanismos, sim, existem. Os mesmos que sempre existiram. Nada foi revogado, vamos dizer assim. Não apagaram da lei os mecanismos ali para ajudar o produtor rural. Tá bem, a gente sabe que esse novo governo traz um pouco de insegurança para o agricultor, né? A gente tem acompanhado muitas dúvidas do que pode acontecer. O produtor, às vezes, tira até um pouco o pé, né? De repente estava pensando em adquirir outras terras, ampliar um pouco a sua produção. O mercado esfriou. Esfriou um pouquinho e fique aguardando ver o que vai acontecer, né? Vamos esperar que realmente as coisas aconteçam dentro das 4 linhas de forma bastante civilizada, né? É isso que nós esperamos. Agora, doutor, quais são as outras causas que o agronegócio tem demandado tanto quanto essa insegurança em relação à invasão de propriedades? Quais são aquelas que mais têm trazido aí trabalhos aí para o seu escritório, aquilo que te dá mais, vamos dizer assim, empenho em trabalhar nessa situação? Primeiro, o agronegócio, como todo mundo sabe aqui que nos ouve, é uma atividade muito, muito grande, né? Então a gente tem todas as atividades anteriores à porteira, dentro da porteira e depois da porteira. Em todos esses segmentos, precisa-se de advogado. Nos contratos, por exemplo, o banco, quando vai liberar um crédito para o agricultor, não tem um contrato? Teve um advogado do banco, especialista em crédito rural, que fez o produtor rural assinar aquele contrato, porque o produtor rural não negocia com o banco. É a adesão, ou ele assina ou ele fica sem, mas teve um advogado que fez. Então isso, eu estou dando alguns exemplos, tá? O produtor rural não tem um advogado. Esse que é o problema. Essa que é a minha mensagem, vamos dizer assim. A instituição financeira está suportada sim. Aí quando vai o IBAMA lá na fazenda, às vezes o cara não está com problema. A área de preservação permanente, por exemplo, o especialista de escritório. Chega lá, eu já tive esse caso. Não, mas aqui tinha que ter tantos metros da margem ciliar ali da beira do rio. Mas, gente, é um brejo, não nasce nada que é brejo. Não quero saber, multa. Mas daí vai a multa, o IBAMA tem um suporte jurídico e o produtor rural? Vai lá e paga. Paga, negocia, né? E, enfim, ele não tem um advogado. Então, e aí vamos embora, né? Em todos os setores. Lá dentro do escritório, o que a gente está fazendo mais, o que eu tenho me empenhado, como você disse, cobranças de seguro rural. Em épocas de perda de safra, a seguradora abusa do direito. Primeiro porque elas não dão conta, não tem fiscal para ir lá dentro do prazo que eles estipulam. O produtor rural está preocupado lá, o agricultor. A produção agrícola é perecível, fica pior. Às vezes ele não consegue ficar esperando, ele já tem que colher. E até para saber se vai precisar acionar o seguro ou não, a não ser quando é uma quebra de safra completamente, igual a gente está vendo lá com nossos irmãos gaúchos lá no Rio Grande do Sul, né? Mas tem situações assim que você tem que colher ali para saber se vai dar ou não. E as seguradoras são elas que julgam. Imagina que legal seria se os produtores rurais que julgassem se eles têm direito ou não de receber
o seguro. Isso pode até parecer um absurdo, mas é exatamente isso que as seguradoras fazem. Então, a gente fez um levantamento, 99% das negativas abusivas são revertidas na justiça. E o produtor rural só tem 1 ano para correr atrás disso. Então, as seguradoras sabem disso e ficam torcendo para ele perder o prazo. E fazem uma administração de riscos ali e ganham dinheiro. E muitas vezes o agricultor nem adquire um seguro da sua lavoura, porque sabe que muitas vezes ele, mesmo que aconteça alguma coisa, não vai receber. Mas geralmente, assim, eu tenho visto que eles estão fazendo seguro. Até porque, às vezes, ele vem meio como venda casada ali, eles fazem um seguro. Isso. Seja o seguro com subsídio do governo federal e dos estados, em alguns locais, até municípios tem, ou o seguro que contrata, igual seguro de carros da produção lá. Então, o Proagro, por exemplo, né, é uma modalidade. Então, ele precisa... E ele fica com medo, às vezes, também, de acionar a seguradora e se indispor com o gerente, ou ele não vai conseguir ali na agência. Mas eu queria dizer o seguinte, a seguradora é outro CNPJ, não tem nada a ver, não muda a vida do gerente, não vai prejudicar o relacionamento dele com o banco. Isso é uma questão importante. Outra questão, quando quebra a safra, por exemplo, aí ele não tem dinheiro para honrar com os compromissos. Geralmente ele pega tudo para pagar na safra, não é verdade? Então, com o seguro, ele já vai poder... receber isso. Aí ele recebe na justiça com aquelas atualizações judiciais, que é um baita de um investimento, vamos dizer, né? Ainda que demore um pouquinho, ele recebe. E a questão da renegociação, do alongamento dessa dívida dele. Pouca gente sabe, e aí ele vai lá desesperado, aí o banco renova, faz um papagaio, vamos dizer assim, troca o papel. Ele tinha uma CPR, uma cédula de produto rural lá que ele pegou com o banco troca por uma cédula de crédito bancário normal e muda a natureza do contrato. Por que e o produtor rural faz isso, daí depois ele já joga o cartão de crédito junto, negocia o cheque especial, vira aquela salada, aquela bola de neve. Muito bem. Agora, o que o produtor rural poderia fazer? Dívidas agrícolas se pagam com a produção da fazenda, não com a fazenda. Isso, entende? Você não se paga com a sua propriedade, sim com a produção dela. Então, você vê que não vai conseguir, contrate um advogado especialista no agro. Eu falo especialista no agro porque não é qualquer advogado. Existem os meandros, as Quando você legislações... tem dor de dente, você não vai no pediatra, você vai no dentista. Entende? E do advogado, se você tem um problema no agro, você tem que ir a alguém que entenda do assunto e que entenda a sua linguagem. Porque o advogado ele tem que ouvir o que o produtor rural disse, entender e depois contar de um jeito que o juiz vai entender. Ele faz aquela ponte entre o que o produtor diz e o que o juiz entende. Pega a linguagem e transforma na linguagem de juiz. Aquela linguagem rebuscada. E a figura do advogado para o agronegócio, ela é recente também. Com esse enfoque, né? Que geralmente, se você for ver nas grades das universidades de direito, não tem uma disciplina agronegócio. Algumas têm direito agrário, por exemplo, entende? Eu acho que já poderia virar um ramo autônomo do direito, merece. A gente temos aí especializações em direito agrário do agronegócio, alguns enfoques, inclusive eu estou terminando uma no Rio Grande do Sul, nesse sentido, que é novo, não tinha muito. O agronegócio está oferecendo, né, para diversas... Movimenta o Brasil, né? Além de movimentar o Brasil, né, ser a principal fonte de PIB nas nossas exportações, por exemplo, né, nós observamos que diversos setores estão se agrupando ao agronegócio para fazer com que a atividade cresça. A gente vê tecnologias, né, startups de diversos segmentos que se aliam ao agronegócio para criar coisas que vão trazer inovação. Sem dúvida, a situação jurídica é uma ferramenta importantíssima e é claro, né, qualquer profissional precisa ter o suporte de um quadro de advogados ou de um escritório. Na minha profissão eu tenho, aqui no Notícias Agrícolas com certeza eles têm, porque a qualquer momento surgem necessidades desse nível, né?
E a gente percebe que muitos agricultores não têm isso como uma ferramenta que já faz parte do planejamento, né? E você já colocou dois assuntos importantes, questões fundiárias e questão de seguro rural. Quais são os outros temas que você acredita que seja tão importante quanto esses dois assuntos que fazem com que o agricultor aí perca um pouco mais de cabelo no dia a dia? A questão do alongamento da dívida, só vou esclarecer mais um pouco esse assunto, que eu acho muito importante, porque o pessoal tá perdendo propriedade por conta disso e eu fico desesperado, vamos dizer, né? E às vezes quando o produtor vai atrás do escritório, já tá para acontecer o leilão amanhã. Aí não dá mais tempo, gente. Então não deixa para a última hora, não, né? O produtor precisa estar calçado numa assistência jurídica de qualidade. Então essa questão do alongamento, o produtor, por exemplo, vê que ele não vai conseguir. Ele procura o advogado, daí o advogado ele vai entrar em contato também, ou às vezes o produtor tem com técnicos. É uma atividade jurídica, mas que você não desempenha sozinho. Você vai precisar de agrônomo, de engenheiro ambiental, engenheiro sanitário, depende do que veterinário. E você vai fazer laudos mostrando que houve um problema climático, por exemplo, ou problema de comercialização dos produtos que você não vai conseguir honrar com aquela dívida. Mostrando qual é a nova capacidade de pagamento que a sua fazenda tem. E às vezes se constata ali que vai precisar de uma carência de 3, 4 anos para voltar a pagar nas safras futuras. E aí você faz isso embasado, vamos dizer, com os laudos certinho, o banco é obrigado a alongar aquela dívida nas mesmas condições, nas mesmas taxas de juros, é obrigado a engolir o cronograma que você apresentou, porque não sai da cabeça, tem que vir programado, e vai pagar aquilo ali com a produção, de acordo com a nova produção da fazenda, com a mesma taxa de juros e sem cobrar juros de mora, apenas de 1% ao ano. É ilegal, então, colocar a fazenda como fiança desse contrato? Não é ilegal. Não é ilegal. O que acontece é o seguinte: eu falei que o banco, aquela hora, ele muda o papel. Ele tira da natureza agrícola e coloca lá como se fosse uma dívida bancária comum. E aí ele vai penhorar aquela fazenda. Não é ilegal dar em penhora, dar em hipoteca ou alienação fiduciária. Isso é uma coisa da praxe do mercado, é juridicamente aceitável. Não é aí que está a ilegalidade. Está no número que ele está cobrando. Entende? Então o cara está perdendo a fazenda e às vezes a conta estava lá embaixo. Você imagina você renegociar aquilo ali, cai para 20% do que tem, porque os juros era de 8% ao ano. Daí depois vira lá no papagaio que eu disse, vira 20%, 30% ao ano, e joga cartão de crédito no meio, e aí você perde a fazenda e poderia estar pagando de acordo com a sua produção. Esse é um ponto. Outra questão que surge é a questão da recuperação judicial para produtor rural. Imagina também, ele está lá perdendo a fazenda, está endividado, você faz, que não tinha antigamente que falava concordata, entrou em concordata, é isso. Você vai falar, olha, estou apertado, aconteceu um monte de coisa, aí o juiz vai lá, suspende por 6 meses todos os pagamentos, cobrança de juros, enfim, daí renovável por mais 6 meses. E na prática acontece até mais de um ano. Proíbe tirar a fazenda, porque é essencial para a atividade que ele desenvolve. Um ano já não está bom para ele conquistar um fôlego, às vezes até mais. E nisso, eles vão fazer um projeto, vai negociar com todo mundo que está devendo, às vezes cai para 30%, de repente, do que ele está devendo, e continua a fazenda. Empenhorabilidade de pequena propriedade rural. Tem gente que está perdendo a fazenda e aí sim seria ilegal a hipoteca de acordo com o módulo rural de cada município. Então o que nós estamos entendendo aqui é que para cada caso sempre há uma saída. Sim. Eu estou trabalhando situações hipotéticas, mas é evidente que a gente tem que examinar o paciente quando chega lá no consultório, né? Claro. Mas eu estou no agronegócio há quase 30 anos, eu já vi muito agricultor realmente bastante preocupado. Isso. Principalmente quando tem quebra de safra ou que realmente tem essas questões de financiamentos que foram, puxa vida, muitas vezes abusivos, né? As cobranças. Isso. Exatamente. Né? Doutor, a gente vê também uma situação que está acontecendo muito no campo agora. Nós estamos vendo a chegada da tecnologia cada vez mais intensa na agricultura.
o Brasil despontando cada vez mais como um grande player, e a gente percebe que hoje não tem mais, não vemos mais com tanta intensidade aquela situação de décadas atrás, né? Década de 70, 80, 90, quando os filhos dos agricultores preferiram ir ao campo, à cidade, cursar outras atividades que não fosse a agrícola. Hoje a gente vê que a sucessão familiar dentro das propriedades está acontecendo com mais intensidade. E isso também gera muitos problemas, às vezes, para as famílias. Sim. Na situação de você fazer a sucessão. Como é que você está lidando com esse assunto? Esse é um assunto também que traz muita demanda para vocês? Latente. Isso acontece, acho que desde que Deus criou o mundo ali e colocou gente... Caim e Abel. Né? O Abraão com Ló. Vai para lá, eu fico para cá, porque começou a colidir ali os interesses, a criação, né? Isso é muito importante. O que acontece? 80% das propriedades do Brasil, elas são de agricultura, de produção familiar. Então, o pai está lá, está vivo ainda, só que não chega para o neto. Ela passa nesse meio do caminho. E geralmente fica lá, o papai fazia assim e tal, daí coloca aquilo ali em condomínio depois que falece o patriarca, e aquilo ali reparte na mãe e mais não sei quantos irmãos, aí fica todo mundo dono de tudo, e aí começa a briga. Briga na família, aí toda vez que vai precisar fazer uma atividade, pegar um empréstimo, arrendar uma área, tem que pegar a assinatura de todo mundo, aí o outro não concorda, daí entra que eu ganhei um brinquedo lá atrás, e aquela ciumeira natural. Eu costumo brincar que não tem nada mais injusto do que pai e mãe. Né? Quem é filho acha que o pai favoreceu o irmão ou a mãe mais na situação. Isso poderia ser evitado. Primeiro, você pode fazer um planejamento sucessório. Como que eu vou fazer para isso aqui, depois que eu não estiver mais aqui, ficar com os meus filhos? Então, tem várias modalidades. Você pode fazer testamento, você pode, uma palavra da moda, criar uma holding, que o pessoal fala. O que é a holding? Você cria uma empresa e aí todo aquele patrimônio está ali dentro. Então, em vez de você dividir a fazenda, você pega essa metade para mim, eu pego aquela. Então, eu pego essa metade da fazenda, você pega aquela, mas aquela lá é melhor que a minha, não é assim que funciona? Dentro da empresa, todo mundo vai ser dono de cotas sociais, então todo mundo vai chupar laranja doce e laranja azeda. É mais justo. E ainda, um exemplo, uma modalidade, não são todos os casos que vale a pena para ele fazer holding. Eu sempre digo, tem que analisar a situação concreta. Meu vizinho fez, ficou bom, mas às vezes não vai ficar bom para você. E se estabelece dentro dessa questão da sucessão patrimonial, as técnicas de governança, como que vai acontecer, quem que vai gerir, quem que vai tocar, se tiver divergência entre a família, já fica a regra do jogo já está estabelecida. Então aí acabou a briga. Tá lá, é aquilo ali, vamos ter que seguir o que está combinado. Existe um momento da família decidir? A qualquer momento pode ser feito. E eu acho até que deveria ser mais incentivado, o pessoal deveria ir atrás, porque o que tem lá no escritório de situações que envolve briga de família, uma das coisas que mais tem lá é isso. E aí você vai lá dividir o condomínio, ou um sócio que você tem, numa sociedade de fato, vamos dizer assim, não tem um CNPJ. Compraram a fazenda junto, às vezes compra no nome do filho, está em usufruto para o outro, vira aquilo ali. E a hora que tem a desavença, como é que você arruma? Isso, né? Mas tem solução, é arrumável. E isso é um problema, né, para a atividade atual, né, porque nós estamos observando no Mato Grosso, por exemplo, a 4ª geração dos pioneiros chegando. Olha só a árvore genealógica e como aumentou e como que isso hoje é um desafio. Eu percebo, inclusive, que isso é uma preocupação das empresas que trabalham, né, no segmento, empresas de máquinas agrícolas, se preocupam muito com seus grandes clientes, de que eles façam uma sucessão, vamos assim, correta, né? Nesse sentido de não ter essa situação jurídica para não chegar nesse ponto, porque eles não querem que a fazenda se dissolva, eles não querem perder aquele cliente, né? Ou aqueles clientes que virão na sequência. Isso. Então eu vejo que eles próprios incentivam essas grandes famílias, ou
Produtores médios, que sejam até pequenos produtores. Não precisa ser grande família. E é importante dizer o seguinte, não precisa morrer para fazer isso. Pelo contrário, faça antes, a qualquer momento. Percebe que existe uma grande preocupação para a atividade prosperar, né? E o pai não perde a rédea do negócio. Porque ele pode ficar como ou administrador, ou ele pode escolher. Não, ó, um filho é dentista, um é médico, um é advogado, outro é contador, aquele ali trabalha com o pai. Ele que vai gerir. Pode colocar lá no contrato social ou no documento que a gente redigir para estabelecer como é que vai ser a governança. Quem vai gerir sou eu, o pai. Fico eu, depois é o Juninho, o mais velho aqui, que trabalha comigo, e os outros não vão tocar o negócio. Eles têm uma participação, são sócios, mas não vão dar pitaco. Por quê? Porque não está mexendo aqui no dia a dia. Então já fica combinado e acaba a briga. Isso facilita para todo mundo? Facilita. Porque a gente tem que ter paz de espírito para poder trabalhar e para poder produzir. E quando a coisa está ruim em casa, não é verdade? Aí as coisas não evoluem. Bom, até agora a gente já ouviu só, vamos dizer assim, a parte dos problemas, né, que o escritório de advocacia é convocado para resolver. Mas também tem soluções bastante interessantes que são fusões de empresas, fusões de grandes grupos agrícolas e outras possibilidades de aumento do seu empreendimento. E aí vocês também atuam nesse segmento. Né, eu costumo brincar, Fred, o seguinte, que o escritório de advocacia, ninguém chega lá com um buquê de flores. Sempre chega com um drama para resolver, né? O advogado é, antes de tudo, um psicólogo, né? Eu falo assim, né? Espero que você nunca precise dos meus serviços, vamos dizer assim, porque é só quando lembra do advogado, só quando está doendo. Mas tem a questão do preventivo também, né? Então você pode fazer um planejamento tributário mais adequado, isso pode fazer com que você economize tributo, com que você recupere tributos que você pagou indevidamente, certo? O que mais que você pode fazer? Por exemplo, a gente está falando aqui muito sobre um enfoque do lado do produtor rural, porque esse é um enfoque pessoal meu. Porque eu acho que o produtor rural ele não está calçado com um jurídico de qualidade. Mas, por exemplo, também tem um lado de lá, a cooperativa, o banco. Então, você vai criar uma cooperativa. Aquilo ali vai ter que ser feito através de um estatuto. Quem vai redigir o estatuto? O advogado. Né? Os contratos agrícolas que vão ser feitos, o advogado do banco vai lá, é um advogado que redige aquele documento. Que você falou das soluções. As soluções são as soluções preventivas que dependem da necessidade de cada um. Mas o planejamento tributário, por exemplo, e o planejamento sucessório são soluções preventivas do litígio. Porque depois que a pessoa morreu, não dá mais para fazer aquela governança. Dá com quem está ali, mas você vai ter que apagar o incêndio da briga da família ali, dividir o condomínio. Você poderia ter feito isso antes. São soluções preventivas para evitar o litígio. Sem dúvida. E tudo, perdão te interromper, os contratos também, vai fazer um arrendamento, faz com o advogado do agronegócio, para ele poder colocar as cláusulas lá direitinho, fazer bem combinadinho, vai fazer uma parceria, um contrato de integração, enfim, faz. O barato sai caro. Eu fico pensando aqui, claro, né? Você vai comprar um imóvel, né? Peraí, fala com o meu advogado. Resolve com ele, porque assim o barato sai caro. Você fica muito mais seguro, né? Muito mais confortável com isso, né? Antes de assinar qualquer documento, porque muitas vezes você lê aquelas letrinhas miúdas, né? E depois você acaba tendo uma surpresa no final. Né? Nem sempre, né? Mas às vezes acontece e é bom que a gente esteja resguardado de tudo isso. A grande novidade que a gente percebeu nessa pandemia, né, foi que diversos setores aprenderam a utilizar as ferramentas das mídias digitais para poder continuar na sua atividade. Muitas delas, né, ficam em casa, né? Acho que os escritórios de advocacia também tiveram que aprender, né? Muita coisa se tornou online. E a gente vê com uma felicidade, né, a sua participação nas mídias sociais como o advogado do agro, né? Você criou aí um jargão, né? Responde. E a gente tem a felicidade de ter a sua participação no programa Tempo e Dinheiro e aqui no Notícias Agrícolas. Como é que surgiu essa iniciativa de você usar as ferramentas das mídias sociais para alavancar a sua atividade, né? Mostrar o que você poderia fazer na sua atividade? É muito interessante. Como diria o poeta português, pelo acaso é ocasional das coisas, né? Durante a pandemia, ficou mais popularizado a virtualização do processo judicial lá no fórum. Não é mais papel. E audiências acontecendo
em ambiente de teledistância, né, por teleconferência. O judiciário ele era meio formal e eu acho que esse passo ele deu foi muito produtivo e não volta atrás. Por conta disso, a gente pode fazer uma audiência aqui agora, por exemplo. Se estivesse aqui, eu ia botar a gravatinha aqui para falar com o juiz, fazer a audiência daqui. E a advocacia também não está muito online. Teve um provimento da Ordem dos Advogados do Brasil regulamentando isso, para que a gente pudesse falar, até fazer marketing digital, isso e aquilo. E aí, durante a pandemia, tudo acontecendo em casa, no escritório ali, você ali, fazendo tudo online. E os filhos mexem o dia inteiro com vídeo no Instagram, sei lá, TikTok, não sei o quê. Eu comecei a olhar aquilo, falei, gente, é uma ferramenta muito potente para levar a mensagem do agro, para proteger quem carrega o Brasil nas costas e que é muito atacado e muito injustiçado. Não só no aspecto do comentário na vida, mas até na assistência jurídica. E aí eu comecei a tentar e parece que está dando certo, graças a Deus. A gente fica feliz de poder ter essa participação lá no nosso canal Tempo e Dinheiro, né, junto com o João Batista Olive, e porque, de novo, né, imagino quantos dos nossos espectadores têm dúvidas. E a gente está trazendo todos os dias, então, a participação do Dr. Juliano Quélio com Advogado do Agro Responde. Então, você que está acompanhando aqui esse nosso podcast aqui no Notícias Agrícolas, comece a acompanhar também o Dr. Juliano lá no Tempo e Dinheiro, mas vai acompanhar também pelas redes sociais, né? O Dr. Juliano Quélio tem um suporte de uma agência de comunicação muito importante aqui do mercado do agronegócio, que é a Pelicione Comunicação, e a gente fica feliz também de ter essa parceria. E eu queria saber agora, então, a partir desse momento, né, como é que você vai desenvolver esse trabalho de estar respondendo essas dúvidas? Como é que a gente faz para enviar as perguntas, os espectadores que estão nos assistindo, para que você possa respondê-las e aí ter um pouco mais de tranquilidade na sua atividade? Isso. É importante o pessoal participar para a gente saber o que eles estão sofrendo. Eu costumo dizer o seguinte, o advogado entende da lei. O cliente, ele entende do fato, está doendo nele, e a gente tem que dar o remédio. Então participe do portal do Notícias Agrícolas, lá tem um campo para enviar perguntas, no Tempo e Dinheiro, em todas as plataformas, tem o Instagram lá, @Juliano Quélio Advogados. Pode enviar lá no direct, nos comentários, e aí a nossa equipe olha, o pessoal está muito curioso a respeito disso, a respeito daquilo, o seguro, o fundo rural, isso e aquilo. E a gente vai levar ao ar para levar essa pílula de sabedoria para o produtor rural. Quer dizer, todas as necessidades que o escritório tem, né, da sua presença, né, que é intensa, né? Imagino quanto de trabalho que você tem no dia a dia, você tem que encontrar um tempinho da sua vida durante essa rotina diária para fazer também o seu trabalho de influenciador. Né? É verdade. Não, e com esse projeto, essa participação aí, que para mim é uma realidade diferente, né? Participar com câmera, estúdio, responde. Mas e a agência que você disse, Pelicione, que faz a parte digital, pegava muito no meu pé, sabe? Você precisa participar mais. E agora eu sou obrigado realmente, já virou uma atividade, mas está sendo prazeroso. Bacana. Tá gostoso. Bacana. A gente fica feliz porque, de novo, né, estamos aqui sempre criando coisas novas e muitas vezes a gente não dá atenção a essa situação que é tão sensível para todos nós, que são as questões jurídicas. Então a gente novamente fica feliz de ter a presença do Dr. Juliano Quélio aqui em nossa programação. Advogado do Agro Responde, acompanhe nas redes sociais, aqui no Notícias Agrícolas, através do canal Tempo e Dinheiro. Doutor Juliano, para a gente encerrar essa entrevista, como é que você vê aí o futuro da sua profissão, o futuro do agronegócio, como é que você está vendo todo esse cenário com o novo governo, o que você está prevendo, qual é a sua expectativa para o futuro? Vou dizer o meu palpite, né, Fred, é o seguinte, o agronegócio sustenta o mundo. Eu não conheço nenhum ser vivo que não tenha que comer. Essa que é a verdade. Então,
Pode entrar o governo melhor, governo pior, eu acredito que eles não vão conseguir matar a vaquinha leiteira da América Latina, que é o Brasil. Porque se eles matarem a vaquinha leiteira, vai acabar leite para todo mundo. De alguma forma, eles vão manter isso. Isso é a minha esperança, a minha expectativa, porque é uma questão essencial, todo mundo precisa comer. A questão do direito do agronegócio, como eu disse, já pode até criar uma cadeira, uma disciplina nas universidades. Fica até a sugestão aqui no ar, Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Vamos criar aí uma pós-graduação, focar mais no agro. Nós estamos dentro de Dourados e em outras cidades do interior, aqui da Uana, enfim, Naviraí, é tudo do agro. Sugestão para todas as universidades. É para todas as universidades. E o campo do direito do agronegócio, você sabia que no Brasil acho que são 2 milhões de advogados ativos? Não existem 20 mil especialistas no agro. Sempre pega emprestado de outras áreas. São bons advogados, quero deixar isso claro, né? Mas assim, o que o agro faz? É advogado igual os outros. Só que você pega de lupa aquela situação e você vai mais aprofundado com a realidade. E ele precisa entender a conversa do homem do campo. E porque o advogado criminalista muitas vezes não sabe o que é um CAR, o que é uma área de reflorestamento. Se pegar, por exemplo, um escritório muitas vezes renomado, aquele pessoal todo engravatado, bonito, fala difícil, não consegue ir lá na fazenda, não vai ter comunicação, não vai entender o que o produtor rural fala. E se entender, tá, mas como é que vai aplicar o direito nisso? Que direito que é? Então, é preciso você ter essa proximidade para entender a linguagem, depois você traduzir aquilo ali para falar para o juiz ou para escrever no papel. Pega a conversa do campo e transforma aquilo em conversa jurídica. E isso o advogado, especialista no agronegócio, sabe. E porque tem muita legislação específica também. O cara pega o Código Civil, ele resolve o problema do agro. Mas, por exemplo, manual de crédito rural, uma regulamentação do INCRA, aquela portaria escondida que você nem sabe que existe, mas ele vem só para te sacanear. Essa o advogado do agro sabe e às vezes o outro advogado não sabe. Entende? Então é um campo promissor. É um campo promissor. São, no Brasil, se eu não me engano, 5 milhões de produtores rurais. Olha aí. O campo que vai precisar de uma retaguarda jurídica. Olha a demanda, né? De N situações. Cada situação aqui, a gente poderia criar um doutorado em cada ponto específico. A gente falou do seguro. Posso pegar um pedaço do seguro e falar aqui 4 horas sobre isso. Do crédito rural, a gente dá aquela pincelada inteira, até para que os outros advogados se animem e venham, porque precisa, tem para todo mundo. Bom, muito bem, doutor. E para você que quer mais informações, está com dúvida a respeito de diversos temas relacionados à área jurídica, siga o Dr. Juliano Quélio nas redes sociais. O Instagram? O Instagram é @Juliano Quélio Advogado. Muito bem. E o celular? Ou o advogado do agro também encontra lá na busca. Okay. O celular é o DDD 67 99919 8677. Tá certo. Está escrito aqui embaixo da tela. E eu fico feliz, né, mais uma vez, de ter a participação aqui do Dr. Juliano Quélio, advogado do Agro Responde, nas redes sociais, no Tempo e Dinheiro e aqui com a gente também no Notícias Agrícolas, todos os dias, tirando dúvidas dos produtores rurais e também de qualquer cidadão que precise aí de um apoio jurídico em relação aos mais diversos temas. Obrigado, boa sorte na sua carreira, viu, doutor? Obrigado pela presença aqui no podcast NA. Espero poder conversar contigo novamente e muito em breve. Eu que agradeço aqui o convite, foi um prazer. Espero que eu tenha superado as expectativas. E sempre que convidar eu volto, porque eu fui bem tratado. Obrigado pela sua presença aqui no podcast NA, hoje tratando de assuntos relacionados à área jurídica. Em breve eu trago mais informações. E você que está acompanhando Notícias Agrícolas, fiquem conosco. Muito obrigado.